A graça e a paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor me deu há alguns dias atrás, né? Porque, irmãos, às vezes nós estamos passando por momentos de angústia, né? Momentos de lutas, né? Muito difíceis nas nossas vidas, né? E às vezes pensamos que é o fim, que não há saída, né? Às vezes nós pensamos que vamos ser derrotados, né? Às vezes nós pensamos que Deus não está conosco, né? Mas a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, né? Então, passar por problemas, por luta, faz parte do cristão, né? Serve para moldar nosso caráter, para nós chegarmos mais ao Senhor, ter mais fé no Senhor, né? Orar mais, buscar mais a sua presença. Isso serve para fortalecer o cristão, né? E às vezes muitas pessoas ficam tristes, né? Passando por essas lutas, essas provações, né? E pensam que não há saída, né? Mas a palavra de Deus fala conosco aqui em Êxodo, no capítulo 14, conta aqui uma experiência que o povo pensou que era o fim, né? Que não tinha saída, mas Deus mostrou uma saída. Em Êxodo 14, versículo 21 e 22, fala assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. Então aqui conta que quando o Senhor enviou a praga, né, para libertar o povo, né, quando teve aquela última praga, o faraó permitiu que o povo de Israel partisse, né? Então, quando o povo estava no meio do caminho, né, indo-se embora, o faraó se arrependeu disso, endureceu o coração e foi atrás do povo de Israel, né? Então foram lá, e quando o povo de Israel chegou mais na frente, perto desse mar vermelho, eles avistaram o exército de Faraó, né? E muitos dias começou a reclamar com Moisés, né? Porque Moisés tirou eles de lá. Se fosse para morrer, deveriam ter morrido lá mesmo, né? E eles olhavam para frente, o mar vermelho. Olhavam para trás, o exército de Faraó, né? Então, bem assim somos nós. A gente às vezes olha para um lado, só vê problema, olha para o outro, só vê dificuldade, né? Mas nós temos que olhar para Deus, meu irmão, né? Deus vai nos mostrar uma saída, Deus vai nos mostrar um escape, não é verdade? Deus vai abrir porta aonde não tem porta, né? Esse é o nosso Deus, né? Esse é o Deus que faz grandes coisas. Então, a Bíblia diz que Deus falou com Moisés para ele tocar no mar, e Moisés tocou no mar e o mar se abriu, né? Então o povo passou a pés enxutos pelo mar, o mar aberto, e o povo passou. Então, irmãos, que nós possamos olhar para Deus, né? Quando você não vê saída, Deus é a saída, meu irmão. Deus é a saída para os nossos problemas, né? Então, olhe para Deus, creia no Senhor, amém? Outro ponto aqui, queria passar para os irmãos, às vezes nós pensamos que não vamos conseguir vencer as lutas, as batalhas, né? E tem uma passagem aqui que fala em 2 Reis, né? Que o exército da Síria cercou Israel, né? A palavra fala aqui no versículo 14 que o rei enviou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram toda a cidade, não? Então, o rei da Síria mandou cercar a cidade, cercou, não é isso? No versículo 15 do capítulo 6 fala assim: Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade, com cavalos e carros.
Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Então o servo do profeta, ele acorda logo cedo pela manhã e vê aquela situação, vê a cidade tomada por o exército da Síria, o exército inimigo. Então ele se desesperou. Aí vem o profeta e fala assim: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que faça enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, irmãos, às vezes nossos olhares estão voltados só para os problemas, como eu falei, mas nós pensamos que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não está conosco, mas o Senhor sempre está conosco, O Senhor sempre está conosco, meu irmão. Às vezes é nós que não percebemos isso, às vezes somos nós que não atentamos para isso, E quando o profeta orou a Deus e pediu para revelar, aquilo, para abrir os olhos espirituais do servo, ele passou a ver, ele viu que Eliseu não estava sozinho, que o povo de Israel não estava só, que tinham cavalos de fogo com carruagem de fogo, pronto para defender Israel, Então, mesmo que não pareça, o Senhor está conosco, meu irmão. O Senhor está com você, meu irmão, Mesmo em meio a lutas, as provas, as batalhas, O Senhor está conosco. É Ele que nos ajuda a passar por tudo isso, meu irmão, Apenas creia nisso. O terceiro tópico e último tópico, fala que os problemas, a gente passa pelos problemas e isso vai esfriando a nossa fé, a nossa credulidade no Senhor, devido aos problemas, às batalhas, isso faz com que a gente venha esmorecer na fé, E o Senhor, Ele é um Deus de milagre, O Senhor é um Deus de milagre. Então aqui em João, no capítulo 11, e o versículo 21 fala o seguinte: Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. 26. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto? Então, Marta, o irmão dela morreu, o Lázaro morreu, E Jesus não estava na cidade, Jesus estava pregando o evangelho. Então se passaram 4 dias da morte de Lázaro. Aí Jesus vem, retorna à cidade e ela fala com Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, Mas ela se esquece que Jesus Cristo é Deus e para Ele nada é impossível, meu irmão. Meu irmão, o que você acha impossível para você, acha muito difícil de ser feito, de ser realizado, de ser concretizado, para Deus nada é impossível. Para Deus, Ele não conhece a palavra impossível, meu irmão, nem a palavra difícil. Para Ele, todas as coisas são possíveis. Basta você crer, E foi assim que Jesus mandou Lázaro sair, após 4 dias da sua morte, Então, se você crer, meu irmão, se você confiar no Senhor, na sua palavra, você verá a glória de Deus, meu irmão. Você verá o milagre acontecer. Não joga a toalha, Não esmoreça, não esfrie a sua fé. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nele, porque o Senhor sempre vai lhe mostrar um escape. O Senhor sempre vai lhe mostrar uma saída. O Senhor sempre estará conosco. Ele falou assim, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, E Ele sempre está conosco. Às vezes nós não escutamos Ele, às vezes nós estamos tão focados no problema que nós não conseguimos escutar a sua voz, Ele falando conosco, Então eu queria deixar para vocês essas palavras, esses versículos que eu citei aqui, e dizer para vocês, irmão, que o Senhor está conosco todos os dias. Basta você crer, orar, buscar a Ele, mesmo que tudo esteja parecendo que não vai dar certo, que não tem saída, Mas o Senhor
fará grandes coisas na tua vida, mãe. Então receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, guarde-a no seu coração e creia, né? Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Amém? Que todos tenham um dia abençoado, uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.